Boa tarde, então, a todos, né? Bem-vindos a essa oficina. Ela vem de encontro, né? Complementando toda uma série de atividades que iniciaram no ano passado, visando a formação, né? E a capacitação do pesquisador, a atualização aí no segmento de pesquisa, principalmente na interface também, né, trazendo conceitos importantes para a parte de inovação, relacionamento com agências de fomento, órgãos públicos, iniciativa privada. Então, a gente vem desenvolvendo aí uma série de oficinas e hoje o Paulo traz para a gente mais um assunto que gera muita dúvida, e daí a importância da gente trazer esse assunto à discussão, que é a propriedade intelectual, né? Que ele vai abordar aí as diferenciações. Tem muita gente que usa incorretamente, né, Paulo, alguma terminologia como sinônimo, quando na verdade tem designações bastante diferentes. E ao longo da apresentação, Paulo, eu vou pedir também para você falar um pouco dessa transição, né, que a gente tinha no NUP e agora que a gente tem o NIT, que eu acho que a gente também começa a aproveitar essa oficina para fazer essa comunicação e ampliar esse conhecimento. Aproveitem a todos, eu vou ficar um pouco aqui com vocês, e espero que seja uma discussão bastante produtiva. Eu, particularmente, claro que eu penso que se a gente tivesse um grupo grande, teria mais gente tirando dúvidas. Por outro lado, eu vejo que esse grupo, como ele é pequeno, a gente tem a oportunidade de fazer, de repente, uma explanação mais breve e uma discussão mesmo baseado naquilo que vocês tiverem de dificuldades, experiências e até eventualmente alguma experiência, alguma questão mais individual. Acho que a gente tem até espaço para trazer algum caso, alguma coisa para essa discussão. Então, sejam todos bem-vindos. Paulo, obrigado por dividir esse conhecimento conosco, né? Contribuir mais uma vez para a formação de nossos professores, alunos, da nossa comunidade aqui na Unital, nesse segmento de inovação tão demandado nos dias atuais. A palavra é sua. Obrigado, boa tarde a todos. O título, né, dessa palestra já tem um quê de desmitificar, né? Tem muito mito, tem muitas inverdades que são ditas aí sobre propriedade intelectual, sobre propriedade industrial, e como o nosso papel dentro do núcleo de inovação tecnológica da universidade é trazer, né, para dentro da instituição a cultura da inovação. A ideia, né, a motivação dessa palestra é realmente quebrar com esses mitos e esclarecer um pouco. Eu acho que tem muitas inverdades, tem muitas histórias mal contadas, né, pelo menos, e a ideia é trazer essa informação e nos posicionar e começar realmente com um processo de trazer a cultura inovadora para dentro da instituição. Como o grupo é bem pequeno, vocês podem interromper à vontade. Eu vou tentar ficar atento aos chats também. Eu vi que a Marina, por exemplo, não pode falar, só pode teclar. Não é tão... Quando o grupo é muito maior, fica complicado fazer as duas coisas, mas com esse tamanho, eu acho que dá para gerenciar tranquilamente, tá? Então, podem ficar à vontade aí também para mandar perguntas pelo chat, quem não puder teclar. O primeiro mito que a gente identificou é essa confusão entre propriedade intelectual e propriedade industrial. Inclusive, dentro da universidade, em algum momento aí no passado, o extinto NUP, ele teve a nomenclatura alterada de intelectual para industrial, o que é uma coisa muito
muito negativa dentro de uma instituição como a Unital, porque a propriedade intelectual ela é mais ampla que a propriedade industrial. Inclusive, a propriedade industrial ela fica dentro dessa coisa maior que é a propriedade industrial. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês qual é a amplitude dessa propriedade intelectual. Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre quem deve buscar propriedade industrial e quem deve buscar direitos autorais, que são aí parte do que nós chamamos de propriedade intelectual. Eu tracei uma linha que obviamente ela não é muito estanque, que vai da ciência básica até a inovação, mostrando o seguinte: quem trabalha, quanto mais próximo de ciência básica o pesquisador estiver atuando, ele vai divulgar o material dele, ele vai divulgar os trabalhos dele, né, os resultados, e vai ter direitos autorais. Dificilmente ele vai ter aí como obter algum tipo de propriedade industrial. Já quem atua na outra ponta, que é a de inovação, esse sim, ele deve buscar a propriedade industrial mais do que os direitos autorais. Então, assim, não é nenhum demérito que um pesquisador não tenha patentes, né? Existe esse mito hoje, não, o bom pesquisador é aquele que tem patente. Não faz sentido. Por quê? Como acho que a maioria do grupo vem da área de humanas e odontologia, né? Pelo que eu estou vendo aqui do perfil, eu vou vou colocar um exemplo do que seria ciência básica aplicada, tecnologia e inovação. Mas acho que é um exemplo que serviria para qualquer pessoa. Quem trabalha com ciência básica investiga como a natureza é. Ou seja, alguém que trabalha com metais, por exemplo, ele investiga que metais existem na natureza, quais são as características deles, né? Também quem investiga a constituição dos ossos do corpo humano, né? Como eles são, como é que eles se desgastam, está fazendo ciência básica. Por que esses resultados não são possíveis, né, de gerar algum tipo de propriedade industrial? Porque esse pesquisador ele está investigando como a natureza é, ele não está criando nada. Ele investiga o comportamento do que existe, ele é um desbravador de ciência básica. Então, ele naturalmente vai publicar os resultados dele em livros, em artigos, em conferências, e ele vai ter direitos autorais sobre esse material. Quem trabalha na ciência aplicada, seguindo aí no mesmo exemplo, o pesquisador que pega o conhecimento básico aí desses metais e de resinas e outros materiais e começa a fazer algumas misturas, propor algumas ligas novas, por exemplo, ele já está usando o conhecimento básico, científico e fazendo algumas aplicações. O pulo daqui para a tecnologia, no exemplo que eu estou seguindo, é quem pegou esse conhecimento aí das ligas metálicas e dos ossos humanos e descobriu que é possível criar próteses dentárias, por exemplo, né? Isso aqui já é um avanço tecnológico. E aí sim, como ele usou o conhecimento de ciência básica e aplicada para criar uma nova tecnologia, se ela for realmente nova, ele pode registrar aí uma patente, alguma forma de propriedade industrial. Por quê? É uma criação dele baseada em conhecimentos científicos. Quando essa tecnologia criada ela é realmente nova e existe um mercado consumidor para ela, ele foi para o ramo da inovação. Aqui existe uma diferença na qual acho que tem muita confusão na área, que é entre o que é só tecnologia e o que é inovação. A inovação prescinde de ser novidade, sim, mas prescinde de ter mercado, né? Se alguém inventou alguma coisa, mas esse produto, né, essa novidade, não tem mercado, não resolve o problema de ninguém, alguma coisa que pode ficar ali no limbo do INPI, ele não é considerado inovação, tá? Inovação é quando a tecnologia nova
proposta tem mercado. E aí ela tem que ser defendida do ponto de vista econômico, né? Porque o inovador, ele quer ter o direito de explorar comercialmente essa novidade. E aí ele deve realmente buscar a propriedade industrial. Tá? Então aqui a gente tem todos os elos. Dentro da universidade, nós temos pessoas atuando em todas as áreas, né? E eu já ouvi discurso angustiado de colegas que trabalham lá na ciência básica e vieram dizer: nossa, me disseram que eu agora tenho que ter patente, mas eu vou ter patente, o que é isso? Ele não vai ter patente, a não ser que ele saia aqui da ciência básica e vá lá para a área de tecnologia, né? Porque não faz sentido alguém que trabalha aqui na ciência básica, ciência aplicada, querer requerer algum tipo de propriedade industrial. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre essa parte, fazer algum comentário? Ô Paulo, você está falando de propriedade industrial. Qual a diferença entre propriedade industrial e propriedade intelectual? Toda patente ela precisa estar voltada para a indústria? Por que propriedade industrial? Toda patente é propriedade industrial. Tá, tem um outro slide que eu vou mostrar isso logo na sequência, porque se tem registro, tanto é que quem registra a patente, né, no Brasil é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ok. Existem alguns países que são um pouco mais amplos no conceito de patente. No Brasil, a gente adota uma legislação bastante restrita. Então, patente é indústria. Essencialmente indústria, tá? Ok, obrigado. Tá? Do ponto de vista de inovação, o Manual de Oslo, que é o documento base aí, internacional adotado, e o Brasil adota esse Manual de Oslo, tem inclusive uma versão dele em português disponível no site da FINEP, porque também as nossas agências de fomento adotam o Manual de Oslo como regra base de inovação. Ele diz que ele reconhece 4 tipos de inovação: de produto, que é a mais óbvia, acho que vem na cabeça de todo mundo. O sujeito criou um novo produto ou introduziu uma melhoria num produto novo, num produto que já existe. São as chamadas patentes de invenção e patente de modelo de utilidade. Ou a inovação pode ser uma nova forma de gerenciar e de organizar uma empresa, que é inovação de processo. A inovação no setor de serviços, por exemplo, esses sistemas novos de compartilhamento de casas, de registros em hotéis, venda de passagens, venda de comida, Uber, tudo isso é considerado inovação na área de serviço. E tem ainda também a área de marketing, que são as propostas inovadoras para criar ou melhorar as formas de comunicação aí de uma empresa com o mercado. Desses 4 tipos de inovação, somente este aqui consegue registro de propriedade industrial. Os outros trabalham mais na área de marcas, tá? Isso no Brasil. Em alguns países é possível fazer o registro de processos. Tá? No Brasil isso não é possível, não existe legislação para isso. Tá? Então vou falar algumas generalidades aí de propriedade intelectual, e acho que aí eu vou te responder, Silvio. E depois eu vou falar sobre propriedade, sobre marcas, patentes, desenho industrial e indicação geográfica, que aí já é o corpo do INPI, tá? Primeira coisa sobre propriedade intelectual, aí mais abrangente, ela se refere a uma criação, sempre, uma criação do espírito humano. É por isso que se você simplesmente pegou alguma coisa que já existia na natureza, você não pode registrar aquilo de maneira nenhuma como propriedade intelectual. Você tem que ter dado alguma contribuição para isso, porque é uma criação do espírito humano. E a propriedade intelectual abrange esses 3 grandes setores, tá? O direito autoral, a propriedade industrial e a chamada proteção sui generis. Direito autoral, direito do autor, de quem criou uma obra, seja ela escrita ou
um compositor, tá? Ele vai ter eternamente o direito de autor. Quem interpreta uma obra tem direito conexo sobre ela. Então, vamos pegar o exemplo mais fácil. Quem compôs uma música, ele tem o direito autoral sobre essa obra. A interpretação que um cantor faz de uma gravação, num show, gera direito conexo. Então, são duas coisas diferentes. Os programas de computador no Brasil, eles entram como direito autoral. A única coisa que é registrada é o código-fonte. Tá? Isso que consiste o registro de programas. A propriedade industrial, que fica lá no INPI, né, no Brasil, ela cobre marcas, patentes, desenho industrial, indicação geográfica, e também fica a cargo deles, pelo menos em primeira instância, impedir a concorrência desleal. Tá? Então, tudo isso daqui fica no INPI. E nós temos ainda a chamada proteção sui generis, que cobre a topografia de circuitos integrados, os novos cultivares, as combinações aí de espécies agrícolas e os chamados conhecimentos tradicionais, o regionalismo, né? Ele impede, por exemplo, que alguém tente registrar como propriedade industrial alguma coisa que seja um conhecimento regional, como a fabricação de, por exemplo, de cachaça, né? Ou algumas dessas outras coisas que vêm de uma cultura regional, queijo coalho, né? Ninguém pode ser dono disso porque é considerado um conhecimento tradicional de uma região ou de um país. Então também é coberto, é proibido ser dono disso, né? Por isso chamada proteção sui generis. Tá? Quem trabalha mais próximo da ciência básica vai ter sempre direitos autorais sobre as suas publicações, né? Ele não vai entrar nessa seara aqui de patentes, desenho industrial e indicação geográfica, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, tranquilo. Ficou bem clara aí a diferença do que eu tinha perguntado. Tá. E um típico produto que a gente encontra hoje no mercado, normalmente a gente tem mais de um elemento de propriedade intelectual, mais de uma proteção. Eu vou colocar alguns exemplos comerciais para a gente discutir isso. Olha só, um tênis como esse daqui, um tênis de corrida, ele tem pelo menos 1, 2, 3 proteções. Tá? A primeira, logo, que a indústria esportiva usa é o desenho industrial. O que é o desenho industrial? É o design mesmo, tá? Eles fazem um registro desse desenho. Então, se uma empresa quiser fabricar um tênis, esse tênis, por exemplo, é um tênis de corrida, tá? Se uma empresa achou bonito esse tênis, eu vou fabricar um tênis, mas ele não é de corrida, ele não vai ter essa tecnologia toda. É uma versão baratinha dele só para passeio. Ela pode? Não, não pode. Porque a forma desse tênis está protegida por desenho industrial. Eu posso copiar esse sistema de amortecimento aqui? Também não, porque ele foi patenteado. É a chamada patente modelo de utilidade. Tá? E a outra proteção, que é a marca, né? Eu não posso imitar essa marca aqui, que é, por exemplo, Mizuno, trocar a palavra ou fazer algum logotipo que imite, que faça com que o consumidor lembre do Mizuno e acabe fazendo a aquisição do produto porque achou parecido. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de marca e de segredo industrial, que é outra confusão também. Segredo industrial significa o quê? Qual é a diferença entre segredo industrial e patente? Quando uma patente é registrada, o documento de patente ele tem que ser claro o suficiente para que qualquer pessoa seja capaz de, lendo o documento, reproduzir aquilo. Ou seja, você está tornando público como o seu produto é. O segredo industrial é quando a empresa opta por jamais revelar isso. Ela não registra em lugar nenhum, ela guarda isso a 7 chaves, né? E
não tem nenhuma proteção, né? Então, isso é o segredo industrial. Por exemplo, a fórmula da Coca-Cola, ela é um segredo industrial. A fórmula do Guaraná Jesus também é segredo industrial. Eles não estão registrados em nenhum lugar. Por isso, eles podem eternamente fabricar esses produtos e nunca vão ter aí que abrir para a concorrência como ele é feito. É um segredo industrial. Se alguém trabalhar e fizer milhões de combinações e algum dia chegar na fórmula da Coca-Cola, ele pode explorar? Pode. A única coisa é que ele vai ter que provavelmente provar na justiça que ele não roubou a fórmula da Coca-Cola, né? Certamente a Coca-Cola vai investigar, vai tentar provar que houve algum tipo de roubo, né? Mas se não houve roubo, foi uma mera casualidade por tentativa e erro, ele pode sim. Idem para o Guaraná Jesus. Tá? O que está registrado aqui pela Coca-Cola? A Coca-Cola aqui tem duas marcas registradas. Uma delas é a mais óbvia, que é Coca-Cola escrito deste jeito. Não é só o nome Coca-Cola, é a forma como ele está escrito também. Essa grafia, esse desenho é uma marca registrada. Tem mais uma marca Coca-Cola aqui registrada. Alguém saberia me dizer qual é? A garrafa. A garrafa, exatamente. A garrafa é uma marca tridimensional. Eles não registraram essa garrafa como desenho industrial, e sim como marca tridimensional, e o motivo é simples. O registro de marca ele é infinito. Enquanto a empresa pagar, ela é dona e ninguém pode fazer igual. O de desenho industrial ele caduca, ele se torna público. Tá? E aqui o Guaraná Jesus, como a latinha é muito padrão, né? Eles não têm o registro disso como marca tridimensional, eles têm só essa grafia aqui. Eles não podem registrar nem Guaraná como marca, nem Jesus, porque é um nome próprio, mas Guaraná Jesus escrito desse jeito é uma marca registrada. Tá? Tudo bem, gente? Ok. Aqui, a Rede Globo, né? Na verdade a Globo Participações, ela tem 3 proteções em cima da novela Roque Santeiro. Não sei a idade dos presentes, eu assisti essa novela quando era adolescente. Tem a proteção da marca, porque Roque Santeiro escrito desse jeito, com essa grafia, ninguém pode reproduzir sem ter autorização da dona da marca, está em vigência até hoje. Os autores da obra, que foram aí o Dias Gomes e o Agnaldo Silva, eles têm o direito pela obra, e a interpretação desses atores, a encenação, enfim, tudo que se refere aí à criação da novela, gera os chamados direitos conexos, tá? Que pertence também à Globo Participações. Tá? O direito intelectual de autoria, ele não caduca nunca, ele é eterno. Tá? O tornar público significa que após o período de vigência do direito autoral, você tem que citar o autor sempre, mas você não precisa mais pagar para usar aquela obra de um determinado autor. Tá? Mas intelectualmente é eterno esse direito. Um outro exemplo de produto que vem com uma longa lista de proteções, um telefone celular. Tá? Aqui nós identificamos as seguintes proteções. Ó. Essa forma gráfica aqui, essa maçã mordida, é uma marca. iPhone é outra marca, então já temos aqui 2 marcas. Dentro do produto, muitas patentes de partes, eles não fazem a patente do iPhone, sim de várias coisas que estão dentro do iPhone. Protegem o programa, nesse caso do iPhone é um programa de código fechado, não pode ser copiado, diferente do Android, que é um programa de código aberto. E eles protegem também o desenho, ou seja, eu posso copiar, eu achei bonito esse modelo aqui, eu posso fazer um celular que não tenha nada a ver com esse, mas tem essa mesma forma? Não, porque o desenho dele é protegido. Tá? E
a topografia, o design dos circuitos integrados. Então, aqui dentro de um simples aparelho, de um aparelho telefônico, tem uma longa lista de proteções. Tá? No Brasil, o registro da propriedade das patentes, das marcas, fica a cargo do INPI, né, o Instituto Nacional aí da Propriedade Industrial, que tem vários materiais bem interessantes disponíveis lá para quem quiser conhecer um pouco mais. Existe até uma cartilha, Minha Primeira Patente, para que você entenda um pouco mais o que significa isso. Tem cursos gratuitos também que valem a pena ser explorados. Tá? Tudo bem até aí, gente? Alguma pergunta? Ok, nenhuma. Obrigada. Tudo bem, obrigado. Vamos passar um pouco para marcas, então. O que se protege quando você registra uma marca? Uma marca, ela é um sinal que distingue visual e perceptivelmente um produto ou um serviço, né? Então, por que essa proteção? Para que o consumidor, ao ver uma marca, ele associe isso a uma qualidade ou a um gosto dele e ele possa comprar o produto ou serviço baseado nisso. Então, eu associo produtos ou serviços a uma marca. Na área de software, isso vem sendo bastante comum, porque como a proteção para um software ela é relativamente fraca, você só registra o código-fonte. Se alguém copiar a ideia de um programa e fizer a mesma coisa que um outro... Eu vejo um aplicativo que eu acho legal, eu copio esse aplicativo, só que eu escrevo um código-fonte diferente. Eu posso fazer isso? Posso. Porque é só o código-fonte que é protegido. Então, a própria indústria do software tem optado muito por marca, né? Eu atrelo um aplicativo a uma marca que ela é sinônimo de qualidade, de confiança para um consumidor. Tá? O INPI prevê a proteção por 10 anos, prorrogáveis indefinidamente. Ou seja, você criou a marca, conseguiu registrar, enquanto você pagar a taxa, ela é propriedade de alguém pelo tempo que a pessoa continuar pagando. Tá? Exemplos do que não pode ser feito. Isso aqui é uma claríssima tentativa de copiar a Pepsi Cola, né? Não só pelo nome, mas pelas cores e pelo desenho. Idem para esse caso aqui, né? Campa Cola com vermelho e com as letras muito semelhantes às da Coca-Cola. Isso não é permitido, isso é visto pelo INPI como uma tentativa de enganar o consumidor. Tá? A marca ela pode ser usada para distinguir produtos, serviços, né? Você não pode pegar e criar um plano de viagem e colocar essa marca aqui, CVC, ela tem dono, né? Certificações também e até algumas marcas que são coletivas. Tá? Como é que é o registro de uma marca? O que o INPI emite? Vou colocar alguns exemplos aqui. Esse documento aqui, gente, ele completo, qualquer um pode ter acesso no INPI, tá? Ele é público. Basta você entrar lá, fazer buscas que você vai chegar nesse documento. Aqui nós temos, tipicamente, o registro de uma marca, número do processo, quem é o dono da marca é uma empresa, a Apple, marca Apple. Apple, maçã em inglês. E ninguém pode ser dono da palavra maçã em inglês. Ninguém pode ser dono absoluto de Apple. Então, como é que foi feito esse registro? Ele tem uma limitação bastante forte. Ó. Apple, especificação de computadores e software de computadores. Então, eles têm a exclusividade desse nome só para este segmento aqui. Em outros segmentos, você poderia usar o Apple. Precisa ver se tem algum registro que embargue, né? Quem é o procurador deles no Brasil é essa empresa aqui. Tá? E aí tem aqui toda a descrição, né, de quantas vezes ele já foi atualizado, de quantas vezes eles já fizeram aí o pagamento decenal desse registro no Brasil. Aqui um outro exemplo de marca, esse pertencente à Globo Comunicação e Participações, a marca Roque Santeiro. Tá? Olha a diferença. No caso da Apple, computadores e software de computadores, e aqui apresentação nominativa, é o registro
do nome Apple. Tá? Aqui já aparece apresentação mista. O que isso quer dizer? Eles registraram não só o nome Roque Santeiro, mas atrelado a essa forma de escrever Roque Santeiro. Por isso que ela é chamada de... Por isso que ela é chamada de mista, tá? Porque eles protegeram as duas coisas no mesmo documento. Aqui, a maçãzinha mordida pertence à mesma empresa, a Apple, mas ela é o quê? É uma apresentação figurativa, tá? E aqui eles têm uma amplitude um pouco maior, né? Essa maçãzinha é registrada por eles para serviços de formação de rede social online, tem uma longa lista aqui, eu cortei um pouco, que era muito longa, ou seja, eles impõem uma limitação muito maior a este símbolo do que eles conseguiram impor a palavra Apple por razões aí óbvias, né? Olhando para esse desenho aqui, acho que todo mundo sabe que produto é, né? Esse é um exemplo de marca tridimensional, tá? Como o da Coca-Cola. Esse produto aqui é o Yakult, não precisa nem ter o rótulo, é tão forte o desenho dele, né, que nós, pelo menos nós aqui, né, onde ele é muito popular, não precisa nem colocar o Yakult para você olhar para esse desenho e saber que é o Yakult, né, e pertence realmente ali à empresa Yakult, que tem esse nome que eu não me arrisco a pronunciar, e também como marca ele tem duração infinita. Então, mesmo quem produz aí os concorrentes da Yakult, que já tem vários no mercado, são bem diretos, eles não podem embalar o produto numa garrafinha com esse desenho, né, porque ele é uma marca reconhecida, tá? Eu disse para vocês que a palavra Apple tem muitas restrições para Apple computadores, né? Aqui, por exemplo, olha só, existe uma rede de hotéis com o nome Apple, com uma grafia e com um design diferente, porque ele só tem o registro da palavra Apple para computadores e software. Outro exemplo que eu acho legal, ninguém pode ser dono da palavra sorriso, é uma palavra da língua portuguesa, mas esta grafia da palavra sorriso, ela tem dono, assim como esta daqui, né? A gente tem a primeira uma farinha e a segunda é um creme dental. Aí é a mesma palavra. A palavra sorriso, pura e simplesmente, sem nenhuma grafia, ela não poderia ser registrada por ninguém. Existem algumas marcas que são reconhecidas como marcas de alto renome. O que significa isso é que são marcas que, mesmo não tendo todas as proteções num país, elas acabam sendo respeitadas naquele país por serem reconhecidas internacionalmente. Exemplo aí, Barbie, Ferrari, né, o Google, mesmo em um país onde eles não têm o registro, eles não podem ser copiados por conta desse reconhecimento de marcas de alto renome. Tá? Exemplo do que o INPI não aceita e indefere. Se vocês lerem isso aqui, eu acho que a grande maioria vai ler Coca-Cola, né? Vai ter que soletrar para perceber que aqui está escrito Cola-Cola. E não colou. Tá? Essa empresa aqui tentou registrar essa marca Cola-Cola e o processo está arquivado. Apresentação mista, olha só quem se opôs. The Coca-Cola Company. Não deixaram isso aí para frente. Não pode, porque é uma clara tentativa de copiar a Coca-Cola. Outra tentativa de Cola-Cola que não colou. De novo a Coca-Cola indeferiu. Tá? Aqui já vem com uma empresa com um procurador, já tentaram uma grafia um pouco diferente. Mesmo assim, está aqui o detalhe do despacho, a marca reproduz ou imita registros de terceiros, blá blá blá. Vem toda a justificativa de por que este registro não foi aceito. Tá? Alguns processos famosos no Brasil que tiveram que ter as marcas alteradas. Por exemplo, o Brasil criou, alguns brasileiros, né, criaram a cachaça João Andante, com este logo aqui, que é uma óbvia tentativa de imitar o Johnny Walker, que reagiu e disse que não podia, e realmente eles tiveram que mudar
tiraram o João, ficou o andante para descaracterizar o Johnny Walker, e removeram do desenho as perninhas, que era, né, uma cópia descarada do desenho do Johnny Walker, então ficou uma marca diferente. O pessoal da Y também teve que mudar essa caixinha aqui, porque eles estavam copiando a embalagem registrada pela China Inbox, o que também não pode, né? Inclusive, os risquinhos aqui, eles só mudaram a cor e mudaram o logo. Isso também não é permitido, porque já existia o registro anterior aí da China Inbox, tá? Sobre marcas, alguma dúvida, algum questionamento? Tranquilo? Vamos falar de patente. Esse é o mítico documento de patente. O que é um registro de uma patente? Você tem que fazer uma descrição bem completa do que você está propondo. Tá? Essa descrição tem que ser completa o suficiente, incluindo desenhos, esquemas, para que o avaliador do INPI possa primeiro verificar se essa patente não pertence a alguém, ou se você não está violando uma patente que já existe. A outra, qualquer um pode ser capaz, né, o documento tem que permitir que a pessoa que tem acesso ao documento, ela seja capaz de reproduzir isso aqui. Então aqui a gente tem um exemplo, ó. Cara, a pessoa da dona Sônia Anaga depositou essa patente em 2007. Quando uma patente é depositada, ela passa um período em que ela não é publicada, né, um período de silêncio. Em 2008 foi feita a publicação, ou seja, esse documento se torna público, mesmo sem que ele seja reconhecido como patente. Então aí vem uma primeira observação. Uma patente mal redigida e que vá ser embargada, ou que o pessoal do INPI diga que está mal formulada, etc., é um grande perigo, porque a partir da publicação, como o próprio nome já diz, você tornou público aquela invenção. Tá? Então, se você redigiu muito mal ou cometeu erros que vão indeferir e que não vai ter jeito de recorrer, está perdido, porque já se tornou público. Tá? Então foi publicado em 2008 e foi concedida, foi reconhecida a patente, né? Foi dada a patente em 2015. Entre a publicação aqui e a concessão, olha quanto tempo passou. Tá? A média no INPI hoje já caiu um pouco, ela está em 6 anos. Tá? Durante o período entre a publicação e a concessão, é claro que a pessoa já tem direitos, ele pode embargar alguém que tente produzir aquilo, ele já tem alguns direitos comerciais, já existem alguns caminhos de proteção. Tá? Aqui nós temos um exemplo que é interessante. Bicicleta ergométrica já existia muito antes de 2008. A dona Sônia, ela deu uma nova funcionalidade. Ela, ao invés dela ser movimentada com os pés, ela é movimentada aqui com as mãos. Tá? Então, o que ela fez foi introduzir uma mudança substancial e relevante em um produto que já existe. Por isso, ela tem uma patente modelo de utilidade. Né? O que isso quer dizer? Ela deu uma nova utilidade e um novo modelo para alguma coisa que já tinha sido criada. Tá? Então, existe a patente de invenção, que é quando você cria alguma coisa que não existia, que não tem nada parecido. E existe um modelo de utilidade, que é quando você implementa uma mudança substancial ou faz uma proposta nova em cima de alguma coisa que já existia. Da forma como ela fez esse produto, inicialmente na história, que não está aqui, ela colocou só como uso terapêutico. Tá? E quem assessorou ela, aconselhou ela a colocar esse e outros aqui. Por quê? Qual é o objetivo de uma patente? É ter a exclusividade de exploração comercial do produto. Então,
ela tornou esse produto público, mostrou como ele é feito, deu a qualquer pessoa a possibilidade de fazer um igual e ganhou, né, a patente, o que significa que ninguém pode explorar comercialmente este produto e que ela tem essa exclusividade por um período de tempo. Depois desse período de tempo, aí realmente qualquer um pode passar a explorar. Então, ter uma patente significa ter a exclusividade da exploração comercial do produto. É isso que um documento de patente nos dá. Do ponto de vista do direito autoral, mesmo depois que essa patente se tornar pública, que ela caducar, e aí qualquer um pode explorar isso aqui comercialmente, a dona Sônia ainda terá sempre a autoria deste produto. Mas ela não vai mais poder cobrar para alguém que queira explorar isso aí comercialmente, tá? A indústria atual, ela faz muito pouco o que aquela senhora do exemplo anterior fez. Eles procuram patentear várias partes de um mesmo produto, de maneira que um produto ele tenha não uma, mas um conjunto de patentes, de maneira em que não possa haver cópias das partes. Exemplo disso aqui, uma patente na mesma área, né, só a trava de uma bicicleta, aí já de uma indústria que não é brasileira, tá? Essa indústria aqui ela é holandesa e eles fizeram o depósito de patente no Brasil. Essa é uma discussão também que gera muitos mitos, né? Eu já ouvi gente perguntando assim: a patente é internacional? Como é que eu faço para registrar uma patente internacional? A resposta é simples: não faz, isso não existe. Patente é nacional, sempre. Então, se uma pessoa chegou num produto que quer explorar comercialmente, ele vai mapear em quais países aquilo poderia ser produzido e vai ter que fazer o registro em cada um deles. Essa brincadeira custa uma fortuna para a indústria, tá? Porque registrar uma patente já não é barato, que dirá fazer o registro em vários países. Pelo menos, o que é muito comum hoje é uma indústria brasileira que vai patentear alguma coisa, ela faz o registro no Brasil e na China. Por quê? A China é um país que tem uma capacidade produtiva enorme. Então, se o produto não tiver patenteado lá, eles podem produzir e explorar comercialmente. Então, por isso, a indústria mundial faz aí um mapeamento e a China está presente em quase todos eles, né, na lista de quase todas as indústrias. Por isso, hoje, eles têm o maior número de pedidos de patentes de fora na China, tá? Alguém tem alguma pergunta sobre isso, gente? Alguma curiosidade? Eu tenho uma pergunta, Paulo. Por exemplo, se eu patentear só no Brasil e não patentear na China, e a China produzir, ela pode exportar para o Brasil? Pode. Entendi. Você teria que embargar. Ninguém conseguiria copiar a sua patente, patentear lá. Tá? Foi importante a sua pergunta, porque assim, existe o princípio da novidade. Então, assim, se você só patenteou no Brasil, uma das coisas que faz com que a concessão da patente demore bastante é que o técnico que vai fazer a avaliação, ele tem que descobrir se em algum lugar do mundo aquilo já foi patenteado. Tá? Porque, por exemplo, se você pegou alguma coisa que foi patenteada nos Estados Unidos, eu quero patentear aqui. Não pode, porque não é mais novidade, aquilo já existe. Você pode produzir no Brasil, se ele não está patenteado aqui. Você pode explorar comercialmente, porque ele não está protegido aqui. Mas você não pode impedir que outros façam a mesma coisa. Tá? A China é um perigo, eles copiam tudo, então tem que registrar lá sempre, tá? Então, olha só, a patente é um registro de uma invenção. Se for de uma invenção nova para um problema técnico, ela é uma patente de invenção. E ela tem proteção por 20 anos a partir da data do depósito, vírgula, mas não menos que 12. O que isso quer dizer? Se você entrou com o seu pedido, fez o depósito,
e o INPI demorou 6 anos para conceder a patente, você vai ter 14 anos com a patente para explorar, 20 anos a partir da data. Mas vamos supor que uma patente que teve alguns recursos, teve alguns problemas, e que o INPI demorou 10 anos para conceder a patente. Aí não vale os 20, vale os 12, o que vai dar 22 a partir do depósito, tá? Então é 20 anos a partir da data do depósito, mas não menos que 12 a partir da concessão. Já a patente de modelo de utilidade, que é um aprimoramento de um produto já existente, como é o caso ali da bicicleta ergométrica, ela é considerada uma novidade, mas não, né, um produto novo, e sim só um aprimoramento. Por isso, a proteção é de 15 anos também a partir da data do depósito, tá? O documento que é concedido é esse aqui. Aí mais um detalhe. A partir da concessão da patente, existe uma taxa anual a ser paga, que não é das mais baratas. Se a pessoa deixar de pagar essa taxa, a patente se torna pública e o direito de exclusividade comercial cessa. Então, assim, as indústrias, elas poderiam usar as bases de dados, né, e até os empreendedores também, eles poderiam usar essas bases de dados de uma maneira muito mais inteligente, na minha opinião, que é procurar patentes que estão em domínio público. Às vezes a empresa gasta uma grana para desenvolver uma nova solução e essa solução já existe e ela está gratuita, porque às vezes o cara chega na patente, tem o registro, mas o que acontece? Se ninguém se interessa por aquilo, né, se nenhuma empresa se interessa em explorar, ele não vai ficar pagando aí 2 a 3 mil reais por ano de taxa para manter aquilo, né? Então, assim, só faz sentido solicitar uma patente se existe interesse em exploração comercial daquilo. Infelizmente, nos últimos anos no Brasil, nós tivemos aí uma avalanche mesmo, né, uma subida grande do número de registros de patentes, porque a CAPES começou a pontuar a patente e aí professores que estão lá na ciência aplicada começaram a fazer patente de coisas que não tem nenhum valor comercial. E aí aquilo fica lá no limpo, passa um ano, o cara não paga mais, aquela solução fica lá como uma patente já em domínio público, tá? O que acontece quando uma patente cai em domínio público? Por exemplo, isso aqui foi uma invenção tremenda da dona Terezinha Beatriz, né? Já está em domínio público, né? Então ninguém mais precisa pagar a ela para fazer isso aqui. Qualquer indústria que tenha capacidade aí de fazer injeção de plástico, né, ou fazer por molde, ou seja, produzir isso aqui, pode fazer sem ter mais que pagar a ela, porque já está em domínio público. Porém, eternamente ela pode colocar no currículo dela que ela foi inventora disso aqui, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, por favor. Pode falar. Não, eu só vou me despedir, porque eu vou ter que deixar vocês. Ah, tá. Ok. Mas depois eu vou assistir o resto da gravação. Sigam aí. E bom resto de palestra para vocês e boa discussão. Ok, obrigado. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, a pessoa criou o produto, né? E aí, em algum momento, ele vai cair no domínio público, mas isso existe uma... Desculpa se você explicou, eu estou anotando aqui, mas eu perdi. Assim, tem alguma regra da quantidade de tempo até ele virar de domínio público? Sim, então, é lá a concessão. Se for invenção, 20 anos a partir do depósito da patente. E se for modelo de utilidade, o 15. O que acontece? Quando você compra um produto novo, que acabou de ser lançado, e que é patenteado, ele costuma custar muito mais caro. Por quê? Esse período de exclusividade é aquele em que o preço do produto ele é composto de 2 elementos. Um é o custo de produção mesmo, e o outro é o custo de criação dele. Então a indústria ela tem aí esses 15 ou 20 anos em que ela vai poder cobrar mais por aquilo.
passado esse período, qualquer um pode produzir aquilo, e aí o preço cai bastante. Na indústria de medicamentos no Brasil, o período é menor, é 10 anos. Que é o que é o genérico, né? O genérico é uma empresa do setor farmacêutico que criou um novo medicamento, ela recebe uma exclusividade de 10 anos. Passados esses 10 anos, qualquer outra empresa pode produzir aquilo, se ela comprovar para a Anvisa que o produto ele tem a mesma capacidade de absorção e os mesmos efeitos sobre o corpo humano, ele ganha o status de genérico. Se ela seguir a receita, digamos assim, mas não conseguir comprovar que o efeito no corpo humano é o mesmo, né, que é um produto que tem a mesma absorção, etc., ele cai na regra do similar. O similar, ele não conseguiu comprovar a mesma eficácia, apesar de ser feito seguindo a mesma receita. Tá? É o caso, por exemplo, do Cialis, né? O Viagra é a marca não caduca nunca, mas o Cialis, ele é genérico, né? Enfim, hoje em dia tem vários genéricos do Viagra, né? Só um exemplo, tá? Mas é o período de vigência da patente. Existem alguns setores que optam pelo segredo industrial quando o tempo de vida útil, de vida econômica do produto é muito maior do que isso. Por exemplo, a indústria aeronáutica, eles trabalham aí com uma produção de um avião por 30 anos, às vezes até mais do que isso, né? Só fazendo alguns incrementos. Então, para eles, tornar público aquilo depois de 15 anos é muito pouco. Eles acabam optando, em muitos casos, pelo segredo industrial só. Tá? O desenho industrial é só o layout. Então, vamos supor que um dos nossos dentistas aqui pense aí num formato diferente para alguma daqueles instrumentos que vocês usam. Eu acho que isso aqui, se tivesse uma alça, você tem que dar utilidade para ela, tem que dar um porquê. Se o desenho dessa peça aqui que é reta, se eu criar ela curva, ela vai ser mais anatômica, vai facilitar o trabalho do dentista, bingo, você pode registrar isso como desenho industrial. É mais barato e o que você precisa registrar é só a forma, só o desenho mesmo, tá? Não é uma patente, é um registro de propriedade industrial, mas chamado de desenho industrial. É só o formato. O prazo dele é um pouco menor também, tá? Uma indicação geográfica, eu não sei se é de interesse do grupo, eu acho que não, pelo que eu conheço aqui, mas vou falar rapidamente sobre o que é. Tá. É quando eu imponho restrições para o uso de uma determinada marca, de um selo, como aqui, região do Cerrado Mineiro, né? Para colocar esse selo num produto, é preciso comprovar que o produto realmente vem do solo da região, que respeita aí uma abrangência de clima, de manejo, idem aqui para a tradição aqui, né, do Vale dos Sinos. Só pode usar esse selo se realmente o produto vier do Vale dos Sinos. Exemplos famosos, champanhe. O Brasil fabrica bons espumantes, mas ele não pode chamar isso de champanhe, apesar de que nós no dia a dia até usamos, né, esse termo, mas legalmente ele é proibido, porque champanhe são os espumantes produzidos na região do Champagne, que respeitam uma produção teto máxima de litros ano, que tem toda uma série de procedimentos às quais as pessoas que produzem aquilo estão sujeitas e por isso eles podem usar o termo champanhe. Em algumas coisas, como essa área no Brasil ela demorou muito a começar a ser explorada, nós perdemos. Por exemplo, os mineiros não podem mais impor restrições ao uso do termo queijo de Minas. Eles perderam o time. Por quê? Queijo de Minas hoje é sinônimo de queijo branco no Brasil, de queijo fresco, né, de um tipo. Ele pode ser feito em qualquer lugar do Brasil, ele pode ser feito até no exterior e você pode chamar ele de queijo de Minas, porque não foi feito a tempo o pedido de denominação de origem e controle, né, de indicação geográfica. Poderia ser. Se tivesse sido feito,
que seria um queijo Minas? Seria um queijo produzido por produtores de uma certa região, e aí a abrangência do estado teria que ser delimitada, em que pertence a uma associação que usa um leite proveniente com uma qualidade predeterminada. Tem uma série de limitações que dissesse o seguinte: olha, queijo de Minas é isso, os outros podem ser produzidos sim, mas tem que usar outra denominação, não essa, tá? Isso é muito comum no setor de vinhos, né? O vinho que tem no rótulo só o nome da uva significa que ele não respeita as regras para ter uma das denominações de origem controlada, que é o DOC e o DOC-G, tá? Se alguém tiver alguma pergunta sobre isso, fica à vontade em fazer. Só passei mais rápido porque imagino que não seja tanto o interesse desse grupo, tá? Os programas de computador, como eu já disse, o que o INPI registra? O código-fonte, só. Eu queria registrar que o meu programa é feito assim e faz tais e tais elementos. Não, é o código-fonte. Se alguém fizer um programa que tem as mesmas funcionalidades que o seu, pode, desde que o código-fonte não seja o mesmo, não tem nenhum problema. E quem é da área de programação, de computação, estou vendo aqui que o Enari está aí, sabe que é muito fácil fazer um programa que cumpra as mesmas funcionalidades e o outro tendo mudanças substanciais no código-fonte. Tá? Então acaba sendo uma produção... Paulo. Oi? Paulo. Opa, pode falar. Só um comentário. No caso de código-fonte, o programa ele é criptografado, o código-fonte, e é gravado uma cópia criptografada lá no INPI. Isso. Daí, no momento em que existe um empate, o autor tem que fornecer o código-fonte e é feita a criptografia quebrada interna, tem um programa super seguro para isso, e a comparação é feita caractere a caractere. E aí tem um índice de semelhança que o INPI ele usa para verificar essa como é que chama? Essa cópia, se é cópia ou não, porque muitas vezes você tem um funcionário que trabalha numa empresa e vai para uma outra empresa e ele leva cópia de código. E aí, por isso que o INPI toma esse tipo de cuidado. É semelhante ao plágio, né, no final das contas. É muito semelhante ao plágio. Na verdade é o plágio. É um plágio. Eu acho que seria um dia talvez esse tipo de coisa possa evoluir para a questão de textos também, né? Autoria de textos, autoria de artigos, sei lá. Sim. Né? Porque a comparação é para ver se não tem cópia de trechos de código. Essa que é onde o INPI busca. Só um comentário. Tá, ótimo. Não, beleza. Aqui eu uso esse slide para fazer um comentário, que é a questão do... Esse daqui é um registro de programa de computador. Só para observar o seguinte, aqui tem o título do registro, né? É um programa. O titular é diferente do autor. Isso é comum em todas as áreas. A patente também pode ter essa característica. Isso aqui significa o seguinte: quem criou esse programa foi o Marcos Rogério de Souza, mas ele fez esse programa como funcionário contratado ou como empresa contratada, não sei qual é a história, mas ele foi pago para desenvolver isso pela Associação Paranaense de Cultura. Então, o Marcos Rogério, ele pode colocar no currículo que ele é autor desse programa, mas ele não tem o direito de exploração comercial. O direito de exploração comercial cabe à Associação Paranaense de Cultura. Tá? É muito comum isso na indústria, né? O cara trabalha numa indústria, desenvolve um produto novo, ele faz parte da equipe que tem o registro, ele pode colocar no currículo, ele foi um dos criadores daquilo, mas ele não pode explorar comercialmente porque a empresa que pagou pelo desenvolvimento que é a dona da patente. Tem alguns exemplos famosos, o próprio celular, né, foi criado por uma equipe que desenvolveu para a Motorola, então a patente inicial era da Motorola e pronto. Os caras ganharam dinheiro dando palestras com os autores intelectuais do celular, mas eles não podem explorar. Então, o documento de registro ele tem sempre isso. Quem é o titular? O titular aqui é um CNPJ dessa associação, apesar do autor ser esse cara aqui, o Marcos Rogério. Tá? Prospecção tecnológica, eu acho que é uma coisa que interessa a todos nós e, infelizmente, dentro da universidade é pouco explorada. O que significa isso? Em linhas gerais,
significa que se você trabalha num determinado setor, você deveria usar as ferramentas de busca, e existem algumas gratuitas que são boas, dentro do próprio NPI existe essa ferramenta, para ver o seguinte: se eu trabalho num setor, eu tenho que saber o que a indústria está, para onde que a indústria está caminhando nesse setor, né? Onde é que eu estou tendo aceleração dos pedidos de patentes, para saber se eu estou trabalhando numa área que está quente, né, do ponto de vista tecnológico, ou se eu estou trabalhando num setor que está morrendo, que não tem interesse. Ou até, eu acho que todo TCC, todo TG antes de começar, deveria ter uma varredura nessas ferramentas, até para descobrir o seguinte: será que aquilo já não foi registrado por alguém? Né? Às vezes você chega no trabalho de um final, até de uma tese, né, de doutorado, chega num produto super interessante e descobre que você não vai poder explorar aquilo comercialmente porque alguém já teve essa ideia, alguém já fez esse registro antes. Então eu acho que esse trabalho aí, esse hábito de usar as ferramentas de busca e de prospecção e rastreio tecnológico, ela é muito importante ser inserido na cultura da universidade, tá? Até porque lá que você vai descobrir o quanto que aquele setor está em desenvolvimento, né? Então, eu acho que o uso dessas ferramentas de busca cabe aí um treinamento à parte, só explorando as ferramentas gratuitas. Tá. E eu vou fechar dando um exemplo que eu acho bem interessante, que é a questão do que eu disse logo no início, que inovação tem que ter mercado. Se a invenção não tiver mercado, ela é uma invenção, não é uma inovação. Isso aí que vocês estão vendo é a solicitação de patente da cápsula da Nespresso, né? Aqui no desenho técnico é um pouquinho mais difícil de ver, mas é o registro disso aqui, tá? Esse produto tem uma história curiosa. Quando ele foi criado, a Nestlé criou para bares e restaurantes. E aí o negócio não vingou, porque para um bar e para um restaurante é muito caro esse café. Eles conseguem fazer um café de ótima qualidade, um expresso, por um preço muito mais baixo. E daí o negócio virou um grande mico. Ficou lá as caixas das máquinas Nespresso jogadas, né, em algum canto, porque foi uma invenção sem mercado, ou seja, não era uma inovação. Até que alguém, pelo que eu já li da história, foi um consultor externo, vendo o produto, disse: olha, eu queria ter isso na minha casa. Por que vocês não mudam o foco e não tentam vender isso não para empresas, mas para residências? E aí o negócio bombou, estourou, eles passaram a vender muito. Só que olha só, esse pedido de registro, ele é de 2001. Quando o produto virou sucesso, eles já tinham perdido boa parte do período de exclusividade. Por isso que não muito depois da Nespresso fazer sucesso, a gente podia encontrar no supermercado as cápsulas similares, que vem lá escrito compatível com máquinas Nespresso. Porque eles eles perderam muito do período em que eles poderiam explorar com exclusividade, eles perderam devido a esse erro de posicionamento de mercado, tá? Idem para essa outra cápsula aqui, que é aquela maior, que também já caiu em domínio público. Ou seja, o que as empresas que começaram a fazer similares fizeram, né, brasileiras? Eles entraram no site do INPI, pegaram o documento de registro, que tem a receita de como ela é feita, e começaram a produzir aquilo. Eles já sabiam que estava para caducar, tanto é que a patente se tornou pública num dia, quase que no dia seguinte já tinha nos supermercados as cápsulas similares com um preço bem mais em conta do que a Nestlé cobrava naquele período. Hoje a Nestlé já baixou bastante, né, porque ela precisa vender também, ela reduziu muito aí esse preço, tá? Então é um exemplo de inovação que ficou aí num limbo durante bastante tempo. E aí, mais um comentário aqui. Por que é um pedido internacional? Porque ele foi inicialmente registrado em outro país, depois veio para o Brasil. E aqui tem um detalhezinho que é o meu comentário final. PCT, gente, não é patente internacional, tá?
A organização PCT, ela faz o seguinte: se você criou um produto novo e você acredita que ele tem aí um potencial de exploração comercial em outros países, inclusive, você pode solicitar o registro no seu país e no PCT, que cobre vários países. Mas o PCT não é uma patente. O que essa organização faz? Todos os países membros, por 6 meses, não aceitam um pedido de patente semelhante àquele. Você ganha 6 meses para decidir em quais países você vai fazer a solicitação do registro da patente. Se você não pedir para nenhum, depois de 6 meses está liberado. Você não tem mais o que fazer. Tá? É só para que a empresa, né, ou o inventor, ele tenha um tempo hábil para pensar estrategicamente em quais países o registro deve ser feito. Lembrando que isso vai envolver o gasto de registro, gasto com advogado, procurador, tradução dos documentos e depois da concessão a taxa anual de manutenção, que também não é barata. Então, PCT, mais um mito, não é uma patente internacional, é só uma organização que te dá 6 meses para pensar em quais países você vai fazer o registro. Então eles fizeram o pedido via PCT e depois resolveram que o Brasil poderia produzir isso e por isso entraram com o pedido no INPI. Aí é uma patente vinda do exterior para cá, por isso entra com esse nome de pedido internacional. Não é no sentido que ele vale no mundo inteiro, é um estrangeiro, uma empresa estrangeira fazendo um depósito de patente aqui no Brasil. Tá? Ficou claro esse mecanismo, gente? Ficou sim, obrigada. Tá. Bom, gente, agradeço aí pela atenção de vocês. Depois, se alguém quiser me pedir aí os slides, é só me mandar um e-mail que eu respondo com um PDF desses slides. Também eu vou depois filtrar um pouco, aí, reduzir um pouco a gravação. Eu vou colocar disponível no YouTube e divulgo para vocês. Aí é só me mandar um e-mail para esse endereço aqui que eu mando o link para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta agora também pode fazer, fica à vontade. Estou à disposição de vocês aqui. Professor? Alô? Sim. Oi, pode falar. Professor? Eu fiquei com dúvida em relação à patente que o senhor falou sobre o remédio. São de 10 anos. 10 anos. Mas é 10 anos a partir do depósito ou a partir já da concessão? Da concessão. Porém, pode haver uma quebra, tá? Nesse caso do medicamento, é relativamente comum se houver, por exemplo, uma pandemia, como a gente teve agora. Né? Vamos supor que tivesse um remédio para o Covid, né? Para a doença Covid. E se ele tivesse ainda sob domínio de uma empresa, o governo poderia requisitar a quebra da patente para que fosse produzida em massa e distribuída à população. Porque é de interesse público. Entendi. Tá? Obrigada. Antigamente, o remédio caía na regra comum. Foi na época do, se eu não me engano, José Serra, ainda no governo Fernando Henrique, que ele criou essa legislação do genérico e aí fez uma mudança especial para o caso do medicamento. Ô, Paulo, na área de humanas, como você disse, trabalha mais com ciência básica e daí essa questão aí da inovação tal, ela é mais limitada. Sim. Deixa eu te trazer uma situação concreta, né? Então eu acompanho o pessoal aqui um pouco das licenciaturas e uma das coisas, por exemplo, que às vezes a gente vê criando, né, é por exemplo, um jogo educativo, né? Tá. Que pode vir a ser um brinquedo, alguma coisa assim, que nasce a partir de um projeto e tal, né? Como é que é o registro disso? Se o jogo tiver um tabuleiro, alguma coisa assim, você pode registrá-lo como desenho industrial ou até mesmo como patente, um modelo de utilidade, por exemplo, tem um dado diferente, alguma coisa assim, ou software, se for software no caso, né? Se for gráfico.
Uhum. Mas Entendi. é complicado na área, porque assim, no Brasil, processo não é registrado. Certo. Existe até uma proteção, assim, por exemplo, o Fernando Seabra, que é um cara aí famoso da área de inovação, ele sempre diz, eu tenho um modelo de Canvas que ele é registrado no meu nome. É verdade, na França. Se você olhar, lá existe registro de processo. Então, aquele processo é registrado por ele. A fórmula de cálculo do valor econômico do EVA, ela é registrada por uma consultoria na Inglaterra, porque o processo de cálculo lá pode ser registrado. A gente não tem esse tipo de registro e nós não temos também marca olfativa. Aquelas lojas baratinhas da Lélis Blanc, elas têm um perfume muito característico, né? Um perfume, Sim. aliás, muito agradável. No Brasil, aquilo não é protegido como marca. Nos Estados Unidos é marca olfativa. No Brasil, a marca ela tem que ter ou ela tem que ser um desenho gráfico ou alguma coisa tridimensional. Ela tem que ser de alguma maneira ou visual ou física. Essa marca volátil como um perfume não tem legislação para registrar isso. Idem para processo. O que pode ser feito e é feito na área de educação é o direito autoral. Você publica o livro e os manuais do jogo. Isso gera direito autoral. Não pode ser reproduzido aquilo. E talvez o tabuleiro pode ser o desenho dele. Aí entra no desenho industrial. Entendi, mas no caso, você está falando de duas coisas, então, digamos que tem o jogo e tenha mais o registro do jogo. O registro do jogo não, o livro, o tabuleiro, né, explicando o que é o jogo. Daí eu vou ter o direito autoral entra aí nas normas lá da BNP, né, de forma geral. E daí teria mais o desenho industrial? Como seria o registro do desenho industrial daí? Desenho industrial para o tabuleiro, se o jogo em si tem alguma coisa, um dado diferente, um tabuleiro, ou sei lá, alguma coisa mais física que tem um desenho diferente, isso poderia ser registrado também. Entendi. E esse registro é no INPI? No INPI. Marcas e patentes, tudo INPI. Entendi. Agora, o detalhe é sempre... Eu sempre recomendo, tá? Que seja consultado um especialista na área, algum escritório. Tem gente que vê isso como uma despesa desnecessária. Eu, particularmente, não acho. Porque, assim... Vou te dar um exemplo. Que eu vi de um escritório mostrando como é que eles trabalharam. O cara entrou com um pedido de um produto para fabricação de cerveja. É uma máquina para fabricação de cerveja, né? E no pedido original, quando ele submeteu para análise da consultoria, ele colocou lá máquina para fabricação e refrigeração de cerveja. Beleza. Seria aprovado? Seria. Mas se alguém produzisse aquilo e dissesse, eu estou vendendo isso aqui, mas para produção de refrigerante, não estava infringindo a patente dele. Uhum. Você entendeu? Porque ele fechou. Então ele tem que colocar bebidas. Quando você faz, por exemplo, o registro de algumas bebidas, como agora está sendo comum as cervejas artesanais, o que a indústria faz? Sei lá, cerveja com sabor de framboesa. Não sei se existe. Se você disser, é a cerveja produzida assim com esse percentual de framboesa. Se você fechar um número, qualquer um pode pegar aquilo e botar um pouco mais ou um pouco menos e produzir. E não tem nenhum problema. Aí o que a indústria faz? Ela testa dois limites. Qual é o mínimo para que isso dê um diferencial no produto? Ou seja, abaixo disso ninguém vai notar o sabor. E qual é o máximo que eu posso colocar para que fique insuportável o gosto? E aí ele faz o registro com esse range. E aí ele está realmente impedindo a concorrência. Uhum. Então essas jogadas assim, você pode tornar público alguma coisa e descobrir que você não vai conseguir explorar tanto assim, porque você colocou uma limitação muito forte. Ok. No caso da parte da educação, realmente fica mais complicado porque não tem essa perspectiva da exploração comercial, né?
Então não demanda, não requer tanto investimento, né? Sim. Justifica o investimento, né? É mais o direito autoral mesmo, domínio de site, e na parte dos jogos educativos aí é a proteção da marca, né? O que as empresas têm feito é isso, ela cria uma marca associada à educação que é sinônimo de qualidade. E aí o produto dentro daquela marca ele passa a ter... E tem, viu? Eu tive uma ideia uma vez, assim, que... Eu tenho uma história para vocês rirem de mim, né? Eu de noite, de madrugada, tive a ideia de um nome, Inova Educa, com 2 N's, achei super diferente. Vou registrar esse. Fui no INPI. Cara, eu fui o 20º, tinham 28 pessoas brigando por esse nome já. Se eu tivesse entrado com registro, eu seria o 29º na fila. Porque essas marcas na área de educação, elas estão em moda, viu? E aí a estratégia está sendo atrelar os cursos. Assim, porque você não pode registrar um curso e dizer assim, este curso é exclusividade minha. Ninguém pode ministrar esse curso. Isso não existe, porque é um processo, né? Você pode registrar, ter o direito autoral sobre os livros, etc. E você pode atrelar esse curso a uma marca, né? A marca Sebrae, por exemplo. Eles têm lá os cursos do Sebrae e ninguém pode explorar, dizer, eu estou ministrando o curso do Sebrae. Não pode, porque você está usando uma marca que tem dono. Mas quanto mais ciência básica você estiver trabalhando, você está mais próximo do direito autoral mesmo, né? A propriedade industrial está mais atrelada à exploração comercial lá na inovação. Ok, ótimo. Muito obrigado. Oi, Marina. Oi, eu ia falar. Sua filha tem alguma pergunta? Paulo, o direito autoral, ele carece da gente entrar com algum processo ou simplesmente a publicação já garante o direito autoral? Olha, a publicação já garante, né? Cuidado aí quando assinar com a editora, porque tem editora que coloca no contrato que o direito autoral passa a ser dela. E você pode, inclusive, se você não publicou, como é que você pode fazer para proteger uma obra? Você pode envelopar essa obra, imprimir, né, no caso, coloca no envelope, lacra, uns 3 pelo menos. Inclusive existe uma área da Biblioteca Nacional para onde você pode mandar isso. Você pode mandar para a Biblioteca Nacional, para essa área, e mandar para você mesmo. Tá? Vai no correio, pede para eles timbrarem o lacre e manda para você e guarda aquilo fechado, né? E aí se alguém publicou ou copiou uma parte do teu trabalho, você pode entrar na justiça e entregar esse envelope lacrado com o selo do correio, carimbo da data. E aí o juiz vai abrir isso oficialmente, né? E se o que tiver dentro cair no plágio, ele caracteriza como crime de quem fez a cópia. Isso é comum, por exemplo, o pessoal que faz poesia. O cara não conseguiu... Agora está bem mais barato, né? Você pode fazer a publicação de e-books, que tem um custo muito baixo. Mas antes, quando era difícil, o cara pegava aquele conjunto de poesia, antes dele começar a procurar editoras, os caras tinham medo de que a editora roubasse o material. E isso aconteceu, né? Não é um medo totalmente em vão, né? Então o cara já tinha mandado para alguns lugares e já tinham esses envelopes aí lacrados com a cópia impressa lá dentro. E no Brasil a Biblioteca Nacional tem uma área, eu não lembro o endereço, mas entrando lá no site da Biblioteca Nacional eles têm. Você manda para lá o envelope, eles não abrem, eles guardam aquilo, eles vão arquivando aquele negócio. É uma maneira de fazer a proteção também. Show, obrigada. Ok, mais alguém tem perguntas? Ô Paulo. Oi, Kossai. Custa muito para registrar patente? Depende se você vai usar um escritório ou não, né, e de quantas áreas você vai buscar. Mas o registro não é tão caro. A manutenção dele depois que é mais cara. Você vai gastar aí em torno de R$1.000 a R$1.500, dependendo aí de como for feito, para fazer o registro. O problema é que depois da concessão fica em torno de R$2.000 por ano para manter.
Agora, no nosso caso, nós temos o Núcleo de Inovação Tecnológica, né? Se o registro for feito via NIT, via universidade, uma parte da patente é da instituição, ok. Mas você ganha um desconto de 40% nesse registro, porque foi feito via instituição. Mas daí como fica o direito de exploração comercial? Tipo, o lucro tem que ser dividido? Como é que é? A exploração, sim. A Unital, a regra dela é 30% da instituição. Né? E outra, também tem o seguinte, se você chegou num produto patenteável e teve bolsa da FAPESP ou do CNPq ou de qualquer um desses órgãos de fomento, lá no contratinho que você assinou de concessão da bolsa, está dito que se tiver patente, uma parte é deles. A gente não costuma ler isso, né? Está nas letrinhas miúdas do contrato. Você, no caso, você tem bolsa da CAPES, né? Sim. Então, se você tiver um registro de patente, a CAPES automaticamente é dona de uma parte dele. É bom. Você já começa dividindo. Agora, se você fizer via uma instituição, você já tem esse desconto. E se você tornar público, né, se você disser, eu quero que qualquer um explore isso, eu só quero continuar sendo dono da patente, mas eu permito, né, que o poder público utilize isso, sei lá, cedir para o município de Taubaté usar aquilo e não me pagar nada, aí você tem um desconto maior ainda, inclusive na taxa, se tornar de uso público. Demora muito para registrar patente? Hoje o INPI está com uma fila de 6 anos, em média. É longa. Nesse período, como está lá registrado que você fez a solicitação, você pode embargar alguém que queira produzir aquilo. Você pode, inclusive, já começar a negociar a produção. Se você observar, tem alguns produtos que eles vêm com patente registrada e tem outros que vêm com selo de patente requerida. Tá. Você pode começar a produzir e comercializar sem ter a patente. O que vocês precisam tomar cuidado é aquilo que vocês acham que é patenteável, vocês não devem apresentar em público antes de entrar com o pedido. Porque eles fazem um rastreio e se você tiver apresentado aquilo, no SICTED da vida que fica publicado e passou de um ano, essa patente não vai ser concedida. E olha, acredite, viu? Se a indústria tem interesse numa patente, quando eles veem alguém requisitando, eles fuçam. Eles já quebraram um pedido de patente do pessoal da Fiocruz, porque o cara tinha apresentado o produto num jornalzinho interno daqueles tipo pré-print da Fiocruz. Como a data era anterior a um ano, ele perdeu o direito de patentear. Obrigado, Paulo. Nada. Mais alguém tem perguntas? Pessoal, olha, lá no NIT, fiquem à vontade de me procurar também. Podem me mandar e-mail. Se mandar um quintairos@unital.br chega também. Né? Estou à disposição de vocês, tá ok? E obrigado aí pela presença de todos. Obrigado. Tchau. Obrigada, Paulo. Tchau. Obrigada, professor. Obrigado, Paulo. Parabéns pela palestra. Muito, muito bom. Muito obrigado, bom. Eduardo. Obrigado. Obrigado, Paulo. Boa tarde. Boa tarde.